Muito boa noite, sejam todas bem-vindas. Começando agora para o Preparatório Diamantinense, numa substituição da aula da professora Carla. A nossa aula de literatura, vamos iniciar o conhecimento sobre o movimento literário parnasianismo. Vamos lá, então, vamos começar entendendo o que é isso de parnasianismo. Eu inicio apresentando uma distinção que eu pretendo trazer em todas as aulas. Nós temos, então, parnasianismo, simbolismo. Esses dois movimentos literários serão antagônicos entre si, mas eles irão compor o movimento moderno, que é o movimento que mais tem sido invocado pelos vestibulares nos últimos 10 anos. Então, você tem que, enquanto o simbolismo ele é subjetivismo, ou seja, bem pessoal, o parnasianismo já é objetivo. Por conta dessa visão subjetiva do simbolismo, a linguagem será mais vaga, mais fluida, vai buscar sugerir ao invés de nomear. Em contrapartida, o parnasiano terá uma linguagem mais precisa, mais objetiva, no sentido de descrever o objeto, por isso que eles são mais objetivistas. Se o simbolismo tem o intuito de sugerir ao invés de nomear, ele terá uma visão de mundo antimaterialista, antirracionalista. Totalmente contrário, o parnasiano será materialista em si e racionalista 100%. Enquanto o parnasiano é pessimista e tem uma representação de dor existencial, quase liberando o ultrarromantismo lá da segunda fase do movimento romântico, o parnasianismo terá uma contenção de sentimentos, porque o seu objetivo é descrever um objeto ao invés de demonstrar a sua percepção individual acerca dele. Tudo bem até aí? Estão conseguindo me compreender? Esse mapa mental, esse resuminho, é só um adendo dentro de todo o conteúdo que nós vamos ver. Conforme formos avançando, fica cada vez mais claro esses elementos. Beleza? Avancemos, então. Nós temos que o parnasianismo é uma tendência literária do final do século XIX, ali logo depois de ter terminado o período da prosa naturalista. O parnasianismo será uma síntese do romantismo e da tradição medieval, síntese essa que tem-se na tradição literária do trovadorismo, do humanismo e do classicismo. Perceba que isso serão elementos importantes, porque o classicismo tem já uma visão materialista, objetiva da coisa. O humanismo tenta representar a forma em detrimento do conteúdo, e o trovadorismo, principalmente na poesia, terá uma métrica pré-definida. Esses que são os elementos essenciais para o parnasianismo. Além, você tem um resgate dos clássicos da cultura artística greco-romana, principalmente ali centrado no racionalismo, no equilíbrio e na contenção das formas. Por isso que nós vemos que os poemas, eles são vistos como belos no sentido estético apolíneo. Ou seja, eles buscam representar uma perfeição estética na forma, assim como nós vemos nas esculturas gregas. O poema, então, para o parnasianismo, ele é praticamente um objeto geométrico que ele molda, assim como é moldada a escultura grega. Por isso que o sentido de Apolo, apolíneo, Apolo que para os gregos e para a visão aristotélica e de Nietzsche é o deus da forma, o deus da estrutura, ele será muito caro para o artista parnasiano. Se tem uma palavra que define o movimento parnasiano, essa palavra é forma, é estrutura. Gostaria de mostrar, então, para vocês uma musiquinha dessas que nós utilizamos para fixação do conteúdo. Atenção, porque ela é muito boa, essas músicas que eu tenho apresentado para vocês,
principalmente agora que nós estamos vendo os movimentos que vão influenciar e formar o movimento modernista. Na prosa, nós temos os dois movimentos que já vimos, o realismo e o naturalismo. Na poesia, o parnasianismo e o simbolismo. Hoje estamos vendo o parnasianismo. Só pela musiquinha, nós já vemos que tem as características gerais deste movimento, mas nós vamos encontrar algumas particularidades em certos autores que iremos ver com mais detalhes no decorrer das aulas. Beleza, uma vez entendido isso, que o foco é a arte, precisamos também entender as influências que este movimento vai tomar. Nós temos, então, primeiro, o parnasianismo, ele é uma reação ao sentimentalismo do romantismo, mas como já percebemos, há autores que vão se influenciar, que, por exemplo, terão a representação da idealização da mulher. É uma contraposição ao subjetivismo do romantismo também, esse subjetivismo que será totalmente absorvido pelos simbolistas. O nome parnasiano surge a partir de 3 produções na França, de 1866 a 1876, Le Parnasse Contemporain. O nome também faz parte, é característico do Monte Parnaso na Grécia. O Monte Parnaso é nada mais, nada menos, aonde habita o deus Apolo. Por isso também que nós percebemos essa influência clássica greco-romana na obra literária do parnasianismo. Outro elemento que nós precisamos ter em mente, assim como os 3 movimentos literários, ou melhor, as 3 obras literárias, Le Parnasse, Contemporain, francesas, irão influenciar no Brasil, toda a cultura francesa irá influenciar. Estamos falando ali do período de mais ou menos 1890 a 1930, quase ali na entrada do pré-modernismo, praticamente na Semana da Arte Moderna, no qual as ideias francesas dominavam o nosso território, porque a França colocou-se, após as revoluções burguesas, como a vanguarda do seu tempo, no sentido de trazer produções artísticas, científicas, sociológicas e políticas, e também na moda. Nós estamos vendo aí, por exemplo, a representação da moda feminina. O espartilho que nós vemos dominante em 1890, ele perde lugar para o tecido mais leve, apenas uma cinta para remodelar o corpo feminino. Paris, então, vai simbolizar esse novo mundo pós a Revolução Francesa, uma tentativa de dar fim às mazelas sociais e demonstrar a ascensão da burguesia. Lembrando que, na Revolução Francesa, cai-se a monarquia e toma-se o seu lugar como dominante no território, na construção social, a burguesia. Então, ela busca moldar-se conforme as suas ideias. Além, nós temos a modernização das cidades, surgem as fábricas também por conta das revoluções industriais 1 e 2, a valorização do bom gosto, do requinte, a vaidade e a elegância a partir de uma visão burguesa. Os padrões artísticos também serão remodelados, retomando aí um princípio de equilíbrio, do belo, do sublime, a partir da visão clássica greco-romana, como farão nas artes plásticas e também na literatura, principalmente aqui no Brasil, o parnasianismo. Todos esses elementos constituem aquilo que nós vamos conhecer como Belle Époque. Eu gostaria de mostrar para vocês, para fortalecer também, um pequeno vídeo da Belle Époque que eu achei engraçadíssimo. É um menininho que fez o trabalho para a escola, mas eu achei o trabalho dele muito bem feito. Ele merece ser valorizado. Vamos ver esse carinha falar. Olá, pessoal. Meu nome é Victor Moisés e eu estou na Belle Époque. Não sabe o que é Belle Époque? Bom, hoje você vai aprender, depois da vinheta. Bom, Belle Époque é um termo que vem do francês e significa bela época.
Esse nome é atribuído a um período da história da Europa que foi desde a Guerra Franco-Prussiana, em 1871, até a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Ou seja, foi no final do século XIX, início do século XX. Mas vamos direto ao ponto. O que é que esse período teve de mais para ser tão estudado assim? Bom, a Belle Époque foi um período de muito desenvolvimento na Europa. Com a industrialização de diversos países europeus, o desenvolvimento econômico, tecnológico e científico começou a ser sentido pela população das grandes cidades. Foi a época em que avanços como a luz elétrica, alimentos de melhor qualidade e o transporte rápido e eficiente começaram a atingir o povo, o que começou a gerar um grande cientificismo na população. Científico o quê? Cientificismo é um tipo de pensamento que vê a ciência como algo superior e muito importante. Por isso, na Belle Époque, houve uma grande valorização da ciência e grandes colaborações para o desenvolvimento científico. Novas invenções, como os carros, trens e bondes, iam tomando as ruas das cidades na Belle Époque. Mas será que essa época foi tão bela assim? Bom, até agora eu só deixei entender que foi um período ótimo de muito desenvolvimento para toda a Europa. Mas também existe um outro lado da Belle Époque. O período da Belle Époque também foi chamado de paz armada, pois mesmo sem guerras acontecendo, os países europeus se armaram até os dentes sabendo que um grande conflito estava por vir, a Primeira Guerra Mundial. Mas como eles sabiam que ia ter guerra em breve? Eles previam o futuro, por acaso? Bom, pois como na Belle Époque todos os países estavam louquinhos para se desenvolver, já estava acontecendo meio que uma competição entre eles. A disputa pela hegemonia mundial. Foi quando os países começaram a competir para ver quem era o mais desenvolvido, quem influenciava mais na economia mundial e quem tinha o direito de dizer: eu sou o melhor, seus trouxa. Também por isso que na Belle Époque os países organizavam tipo umas feirinhas de ciência, só para se exibir e mostrar para todo mundo quem tinha mais tecnologia. Um exemplo disso foi a Grande Feira de Paris, ocorrida em Paris, que contou com 24 mil exibições. E sabe o que mais ocorreu em Paris na Belle Époque? Acertou, a construção da Torre Eiffel, também criada só para mostrar toda a riqueza e desenvolvimento da capital. Mas agora, voltando para o lado mal da Belle Époque, temos algumas consequências ruins desse processo histórico acelerado. Como, por exemplo, o aumento populacional, causando um caos nas grandes cidades, principalmente ao redor das grandes indústrias, já que essas ofereciam emprego. O desemprego dos camponeses devido à chegada de máquinas no campo, que se mostravam mais rápidas e eficientes que os trabalhadores humanos. E a exploração dos trabalhadores nas indústrias, pois, na época, não existiam leis que regulamentassem o emprego, o que gerou uma brecha para que patrões explorassem seus empregados, que chegavam a trabalhar quase 18 horas por dia. Porra! Tudo isso? Tudo isso. Mas será que você entendeu de verdade a Belle Époque? Passamos a entender, então, que essa Belle Époque, o período da Europa marcado ali entre uma certa paz, entre o fim da Guerra Franco-Prussiana e a Primeira Guerra Mundial, caracterizada pela expansão do progresso, da tecnologia, do cientificismo e do desenvolvimento cultural, principalmente elementos que nós falamos anteriormente, né? A questão do gosto, a retomada do equilíbrio. O ponto de vista cultural também, nós temos um surgir de muitas livrarias, salas de concerto, boulevards, ateliês, cafés, galerias de arte, salas de leituras. Nesses locais é que surgem, então, as tendências estéticas, artísticas, literárias e de outras produções, como na pintura, que vão ser reproduzidas no seu período. Surgem as artes estéticas surrealistas neste momento, a literatura estética parnasiana e termina, então, a Belle Époque com a crise de 29. Aqui nós estamos vendo um quadro, uma pintura de Toulouse-Lautrec, da mulher da vida, não sei como chamar, me desculpe, prostituta, Jeanne Avril, que ela vai ser uma das dançarinas do cabaré Moulin Rouge. Vamos ver agora, por exemplo, as artes que são feitas nesse período. Nós temos The Dream, de Odilon Rodin, que vai ser um dos grandes expoentes do simbolismo e do período da Belle Époque. O Retrato da Amante Menor de Idade, de Paul Gauguin, aí esse pedófilo, nojento, imundo. Né? Paul Gauguin também será um grande representante desse período. Et le Sonho, do Henri Rousseau. Henri Rousseau vai ser aí um precursor do surrealismo, que nós iremos estudar nas vanguardas europeias. Radiante Color, do Pierre Bonnard. Bonnard vai ser praticamente o precursor do...
Esqueci o nome do movimento artístico agora, que só trata de cores. Me desculpem. Essas artes nós vamos ver com mais detalhe, com mais afinco na vanguarda europeia. Aqui no Brasil, o que está acontecendo? Nós temos a ligação dos movimentos republicanos e abolicionistas, a fundação da Academia Brasileira de Letras com Machado de Assis. Aqui nós estamos vendo o Machadão, autor do romantismo, a Luísa Azevedo, autor do realismo. Aqui nós estamos vendo, esqueci o nome dele, acho que é o Olavo Bilac, ou é esse, é um desses dois, que é o Olavo Bilac, que é do parnasianismo. Temos autores do realismo, do naturalismo, e outros movimentos que vão formar o movimento moderno, ou seja, eram todos contemporâneos, né? Nós temos neste período que essa literatura serão poemas descritivos, impessoal, e terá uma ligação por conta da sua busca incessante pela forma com a arquitetura e a escultura, principalmente numa referência da arte greco-romana. A poética parnasiana, então, baseia-se no binômio do culto da forma e a objetividade temática, ou seja, o autor utiliza a sua arte como uma postura totalmente antirromântica, no sentido de produzir apenas uma descrição do objeto analisado. A objetividade temática surge como uma negação a esse sentimentalismo romântico, uma tentativa de atingir a impessoalidade e a impassividade do romantismo. A poesia será carregada de descrições, então, objetivas e impessoais. Foi uma poesia que teve uma meditação filosófica, no entanto, artificial. Artificial porque, quando se fala em filosofia, você pensa, obviamente, num sentido mais subjetivo. Já o Parnaso, nós vamos ver autores que fazem essa poesia filosófica, mas sem cair no subjetivismo, no sentimentalismo. Além, nós temos uma retomada, como já dissemos, da antiguidade clássica, principalmente por conta do racionalismo e a busca das formas perfeitas. Suas poesias tinham uma busca da perfeição formal com uma forma fixa, os sonetos. Para eles, a métrica dos versos alexandrino, ou seja, 12 sílabas poéticas, ou então formado em decassílabos com rima rica, rara e perfeita nos 2 quartetos e 2 tercetos, seria a forma mais perfeita de estrutura para uma poesia parnasiana. Não é à toa que nós vamos ter em poemas de autores que tratam da metalinguagem, ou seja, ensinando através da poesia como fazer uma poesia parnasiana. O poeta, então, parnasiano, evita utilizar palavras da mesma classe gramatical, por isso que a sua rima é rica, isso que nós já vimos anteriormente, buscando sempre essa estética que irá centrar-se numa visão que seja para o mais perfeito possível. Nesse sentido, nós entendemos que os autores compreendem a poesia parnasiana como a arte pela arte. A arte pela arte vai ser entendido literalmente como o poema. O poema em si é uma arte perfeita, porque ele tem uma métrica, ele tem rima rica, ele tem uma estrutura, um formato, como uma escultura grega que você olha e você já vê a perfeição nela. Os esquemas rítmicos que nós já estudamos no começo do ano, mas só para recordar, as rimas são as semelhanças sonoras, geralmente de palavras no final ou dentro dos versos. As rimas são classificadas como rima rica, ou seja, de classes gramaticais diferentes, e rimas pobres, classes gramaticais iguais. Isso não significa um juízo de valor, tá, pessoal? É apenas uma classificação que se dá para entender o que seria uma classe gramatical, uma rima da mesma classe gramatical e de classes gramaticais diferentes. Por exemplo, aqui nós estamos vendo, os navios existem e existe o teu rosto. Encostado ao rosto dos navios, sem nenhum destino, flutuam nas cidades. Partem no vento, regressam nos rios. Rosto, navios, cidade e rios
são substantivos. Então, eles estão cumprindo esta função no poema. Aí nós estamos vendo, então, uma rima pobre, porque é a mesma classe gramatical. Já no outro verso, as palavras que te envio são interditas. Até meu amor, pelo ralo das searas, se alguma regressasse, já nem reconhecia, e o teu verso nas suas curvas claras. Nós vemos aí, você tem adjetivo, advérbio, verbo, substantivo, são classes gramaticais diferentes, ou seja, nós estamos vendo rimas ricas. Esse sentido é bem simples. Elementos imprescindíveis que toda poesia parnasiana tem. O entendimento do preciosismo, que é o detalhe, o objeto ser singularizado e a utilização de rimas raras e ricas. Rara aqui é a utilização de um linguajar que não seja popular, mas uma objetividade e impessoalidade, ou seja, o poeta apresenta o fato, a personagem, as coisas como elas são e acontecem na realidade, sem deformá-las a partir da sua maneira pessoal de ver, a partir da sua vivência subjetiva, sentir e pensar. Essa posição é literalmente um combate ao subjetivismo, o exacerbo do sentimentalismo romântico. Já a arte pela arte, como nós lembramos agora anteriormente, a poesia em si, ela tem o valor de arte, né? Justifica-se sua beleza apenas pela referência ao prosaico. O texto em si, tendo um formato, tendo uma rima rica, uma rima rara, colocações de palavras, mais um rigor gramatical, traz essa visão de arte pela arte. Tudo isso culmina-se, então, com culto à forma, a valorização exagerada da estrutura que o autor adota, como a métrica, uma rima, uma palavra bem medida, uma correção gramatical, e na estética do uso dos sonetos. Essas que são as principais características deste movimento literário e que nós acabamos percebendo que todos os poetas parnasianos irão seguir. Lembrando, eu vou colocar esta aula de hoje já lá na nossa playlist, abrirei um outro campo agora, da aula de parnasianismo. Próxima aula, então, continuamos a entender os autores, ver as obras e fazer exercícios deste movimento literário. Tchau, seres humanos! Tenham uma boa noite!